tempo de conversão do que a gente, como um dos profetas menor do Antigo Testamento. Essas pessoas, eles dizem que o Antigo Testamento, ele tem dois grupos de profeta: profeta maior e profeta menor. Isaías, irmãos, ele lidera o grupo de profeta maior, porque o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, e esses 66 capítulos é preenchido com as suas pregações e com seus testemunhos, coisas que Isaías presenciou, coisas que aconteceu com Isaías. E Jonas, ele já está sendo visto como um dos profetas menores, porque o seu livro, ele tem 4 capítulos, e esses 4 capítulos, ele fala de uma história. Irmãos, se a gente lê o livro de Jonas com calma, se a gente lê o livro de Jonas com tranquilidade, se a gente for parar para poder observar os detalhes, a gente vai perceber que a gente consegue resumir o livro de Jonas em uma só palavra. E a palavra que a gente consegue resumir o livro de Jonas se chama testemunho. Por quê, irmãos? Porque o livro de Jonas, ele está testemunhando algo que havia acontecido com ele. Jonas, ele estava no fundo do oceano. Jonas, ele estava dentro da barriga do peixe. Jonas estava fazendo uma oração ao Senhor. Irmãos, a gente conhece a história de Jonas, e a gente sabe que Jonas, ele estava se encontrando nessa situação, nessa maneira, porque ele havia desobedecido uma ordem de Deus. Mas a história de Jonas, ela não começa no capítulo 2. A história de Jonas, ela começa no capítulo 1. E aqui no capítulo 1, irmãos, Deus está falando ao coração de Jonas: levanta-te, Jonas, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ela chegou até a minha presença. Irmãos, Deus estava falando ao coração de Jonas, para que Jonas fosse até a cidade de Nínive e pregasse a sua palavra, porque Jonas era profeta de Deus. Olha só, irmãos, Jonas, ele era profeta do Senhor. E qual que era a tarefa do profeta? A responsabilidade do profeta: transmitir ao coração do povo tudo aquilo que o Senhor falava com ele. Essa era a responsabilidade de Jonas. E Deus estava dizendo para Jonas: vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ela chegou até a minha presença. Irmãos, o Senhor estava mandando Jonas ir até Nínive, levantar a sua voz e pregar a sua palavra, porque Deus, ele tinha um propósito na vida daquelas pessoas. Deus, ele tinha um plano. E a gente percebe aqui, irmãos, que Jonas, ele era escolhido de Deus. E o Senhor, ele tem a sua maneira de escolher as pessoas para poder profetizar a sua palavra. O Senhor, ele tem a sua maneira de trabalhar na vida dessa pessoa, para que essa pessoa esteja pronta, para que essa pessoa esteja preparada para poder pregar a sua palavra. Deus escolhia essa pessoa. E a gente olha para dentro da palavra de Deus, a gente observa que o Senhor, todas as vezes que ele escolhia alguém para poder estar na frente do seu povo pregando a sua palavra, era antes do seu nascimento. Foi isso que ele fez com Jeremias, foi isso que ele fez com João Batista, foi isso que ele fez com outros profetas. Olha só, irmãos, o que Deus disse para Jeremias: antes que você se formasse no ventre, te conheci. Antes que você saísse da lado, te santifiquei. E as nações eu te dei como um profeta. Deus
estava dizendo para Jeremias que havia o escolhido antes que ele nascesse. E a gente conhece a história de Jeremias e sabe que isso é uma verdade. Deus ele fez o mesmo com João Batista, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, que o pai de João Batista se chamava Zacarias. Zacarias era sacerdote, um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus. E ele estava no templo, queimando incenso, fazendo as suas orações. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o anjo Gabriel apareceu do lado do altar para poder falar com Zacarias sobre o nascimento de João Batista. E ele disse: sua esposa vai ficar grávida, sua esposa vai ter um filho, esse filho se chamará João, antes do seu nascimento será cheio do Espírito, ele irá preparar o caminho para o Senhor, e ele será considerado grande diante de Deus. Irmãos, tudo que o anjo falou se cumpriu na vida de João Batista. Tudo que o anjo falou, irmãos, aconteceu na vida de João Batista. Ele nasceu, recebeu o Espírito de Deus antes do seu nascimento, preparou o caminho para o Messias, porque no deserto ele pregava a palavra, e lá no deserto ele falava sobre Jesus. Aquele que vai vir depois de mim é maior do que eu, mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pés. E ele se tornou grande. João Batista falou de Jesus, e Jesus falou de João Batista. Jesus ele disse para os seus discípulos e mais algumas pessoas: por isso vos digo que dentre todos os homens nascidos de mulher, não houve homem maior do que João Batista. Não houve profeta maior do que João Batista. Então a gente percebe, irmãos, que o Senhor ele escolhe a pessoa antes do seu nascimento. E o que é que Deus faz, irmão? Deus ele derrama o seu Espírito sobre a vida dessa pessoa. Deus ele dá a palavra para essa pessoa, para que essa pessoa esteja diante do seu povo, falando aquilo que lhe apraz. Era isso que o Senhor havia feito com Jonas, irmãos. Deus havia escolhido Jonas, Deus havia colocado o seu Espírito em Jonas, Deus havia dado palavra para Jonas, Deus havia mostrado o caminho que Jonas tinha que ir e a mensagem que ele deveria pregar. Irmãos, uma coisa que eu guardo dentro do meu coração, e uma coisa que você tem que guardar dentro do seu coração, irmãos, é essa palavra: que você é uma pessoa que foi escolhida pelo Senhor. Antes do seu nascimento, irmão, Deus já havia te visto. Deus ele já te conhecia. Ou seja, antes que você nascesse, o Senhor já sabia, irmão, da obra que Ele tinha para poder fazer na sua vida. Essa é uma palavra que você tem que gravar dentro do seu coração, que você é uma pessoa escolhida pelo Senhor, que você é uma pessoa que possui o Espírito de Deus, que você é uma pessoa que recebeu a palavra de Deus sobre a sua vida para poder profetizar diante do povo do Senhor. Acreditar que você foi escolhido, acreditar em Deus, irmão. Você não deve acreditar no homem, mas na palavra do Senhor. E se o Senhor está dizendo que você é escolhido sim. Porque se você for depender do homem, você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe por quê, irmão? Porque hoje eu te escolho e amanhã eu não te escolho mais. Hoje eu te cumprimento, amanhã eu não te cumprimento mais. Hoje eu te ajudo e amanhã eu não consigo te ajudar mais. Sabe por quê? Porque eu sou falho, porque eu sou ser humano, eu sou carne. Mas o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel para poder cumprir aquilo que Ele falou na sua vida. Então a gente percebe que Jonas era um homem que havia sido escolhido por Deus. E ele disse para Jonas: vai a Nínive e clama contra ela. Irmãos, quando Deus ele disse para Jonas: vai a Nínive e clama, Deus ele estava sendo bom, Deus ele estava sendo misericordioso com aquele povo. Mas aonde é que o Senhor estava sendo bom?
quando ele disse: a malícia desse povo chegou até a minha presença. Irmãos, Deus ele poderia ter usado um outro tipo de palavra mais pesada para poder definir a maldade daquele povo, para poder definir o pecado daquele povo, mas ele disse malícia. Porque se a gente observar a história de Nínive, irmãos, a gente vai se espantar, a gente vai se assustar com a cultura daquele povo, com o comportamento daquele povo. Era um povo assírio, diferente do povo de Deus. E Nínive era a capital da Síria. Aquele povo, irmãos, eles tinham o costume de roubar, de matar, de torturar as pessoas, de aprisionar, de fazer essas pessoas escravas. Esse era o costume daquele povo, um costume totalmente diferente, ao oposto do povo de Deus. Então a gente percebe que o Senhor ele poderia ter usado uma outra palavra, mas o Senhor disse malícia. Irmãos, Deus ele estava sendo misericordioso com o povo de Nínive. Mas aonde é que o Senhor estava sendo misericordioso? O Senhor estava sendo misericordioso quando ele decidiu deixar aquele povo vivo. Porque a gente sabe, irmãos, lendo a história de Nínive, a gente vai perceber que o comportamento daquele povo era muito parecido com o povo que existiu na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, se a gente observar, se a gente parar para poder prestar atenção, se o Senhor quisesse destruir aquele povo, ele destruiria de muitas maneiras. Ele poderia mandar fogo do céu para poder consumir a vida daquele povo e acabar com o pecado e acabar com a maldade. A gente sabe que o Senhor ele pode, e se ele quiser ele faz isso, porque ele fez na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas antes do Senhor fazer isso na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus havia dado uma oportunidade para aquele povo. Se a gente observar, irmãos, a história, a gente vai perceber que Ló e sua família moravam naquela cidade. Ló era um homem justo, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Porque se ele não tivesse o temor de Deus, ele teria sido consumido com aquele povo. As pessoas tiveram a oportunidade de andar como Ló andava. As pessoas tiveram a oportunidade, irmãos, de andar, de também ter o temor de Deus em seus corações, mas eles quiseram viver a vida da maneira que eles queriam. Então, quando o Senhor destruiu aquele povo, irmão, ele deu uma oportunidade. Da mesma maneira que esse povo se comportava, eles também se comportavam como um povo que existiu na época de Noé. Irmãos, antes de Deus mandar o dilúvio para aquela cidade, na realidade do mundo, o Senhor ele deu uma oportunidade, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, que Noé era justo, era reto, era temente a Deus, que Noé era pregoeiro da palavra do Senhor. Todos os dias Noé pregava a palavra do Senhor. Todos os dias Noé anunciava aquilo que o Senhor colocava dentro do seu coração. Mas as pessoas, irmãos, estavam envolvidas com as coisas do mundo, e eles estavam endurecendo o seu coração para aquilo que Noé falava. Eles estavam endurecendo o seu coração, eles não estavam acreditando na mensagem que o mensageiro do Senhor estava trazendo. Até o dia que aconteceu o dilúvio. Então, se a gente for parar para poder prestar atenção, irmão, Deus ele estava sendo misericordioso com o povo de Nínive. Irmãos, a história diz que Nínive tinha cerca de 120 mil habitantes. E a palavra do Senhor ela diz, irmãos, que o anjo do Senhor ele tem capacidade para poder matar 185 mil pessoas em uma só noite. Deus ele poderia ter mandado um anjo para poder acabar com aquele povo. Deus ele poderia ter mandado fogo do céu, ele poderia fazer chover para poder acabar com a maldade daquele povo. Mas o Senhor, irmãos, é o Deus da oportunidade.
coração daqueles povos. Então o Senhor, quando Ele mandou Jonas ir até aquela cidade e pregar, Ele estava dando uma oportunidade de salvação, oportunidade de conseguir a vida eterna, porque esse é o grande propósito de Deus, irmãos. Naquela época esse era o propósito de Deus, e este continua sendo o propósito de Deus. E eu estou pregando para pessoas que estão determinadas a realizar o propósito de Deus. Irmãos, mas a palavra de Deus, ela diz, irmãos, que quando Jonas ouviu o Senhor dizer, Jonas ele desceu para Jope, Jonas ele escolheu o navio que ia para Tarsis, e Jonas ele pagou a sua passagem. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Jonas ele fez isso, sabe o que Jonas estava querendo dizer para Deus? Não, eu não vou para Nínive. Jonas, quando ele decidiu ir para Tarsis, ele estava correndo, ele estava fugindo, ele estava se escondendo daquilo que o Senhor havia falado para ele fazer. Olha só, irmãos, e a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor ele mandou uma tempestade. Deus ele mandou essa tempestade porque Jonas estava desobedecendo. Irmãos, a tempestade que o Senhor mandou, ela veio contra Jonas, ela veio contra as pessoas que estavam dentro daquele navio, e ela veio contra o navio. A Bíblia diz, irmãos, que a tempestade estava batendo contra aquele navio. O navio estava começando a se desfazer. O navio estava começando a se despedaçar. O navio estava querendo afundar. E a história diz, irmãos, que as pessoas que estavam dentro daquele navio, eles passaram a ficar com medo. Eles passaram a ficar desesperados. Eles passaram a ficar assustados. Eles começaram a se desfazer das coisas que eles haviam colocado dentro daquele navio, porque eles estavam achando que eles iriam morrer. Meu Deus. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que Jonas, ele percebeu que o Senhor estava mandando a tempestade. Jonas ele estava vendo o que estava acontecendo com o navio. Jonas ele percebeu o desespero das pessoas. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jonas ele desceu para o porão. Jonas ele deitou na sua cama e foi dormir. Meu Deus. Irmãos, olha só a atitude de Jonas. Olha só a atitude que o profeta de Deus estava tomando. Ele estava vendo a tempestade, ele estava vendo o desespero das pessoas, e ele foi dormir. Meu Deus. Irmãos, sabe o que Jonas representa, irmãos? Jonas, eu estou falando essa palavra aqui, irmãos, porque alguns tempos atrás, faz muito tempo, né? Eu digo que faz uns 3 meses, eu acho, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu estava pedindo para Deus, Senhor, me revela a sua palavra. O Senhor me deu a palavra, mas eu não estou conseguindo concluir a mensagem. Mas tudo tem o seu tempo, irmãos. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Eu me lembro que chegou vezes, irmãos, que eu cheguei na igreja, tinha uma mensagem, Deus me deu a mensagem na hora, e Deus conseguiu me sustentar até o fim. Meu Deus. Irmãos, a gente vê aqui que Jonas ele estava tomando uma atitude de fugir, de se esconder. Olha só, Jonas era um homem que tinha o Espírito de Deus. Jonas era um homem que tinha a palavra de Deus. Jonas era um homem que estava sendo direcionado, mas ele estava tomando uma atitude totalmente diferente daquela que o Senhor havia falado. Meu Deus. Irmãos, o Senhor ele está mandando uma tempestade.
E tem muitas igrejas, irmãos, que representam Jonas. Está fechando as suas portas. Tem muitos profetas, irmãos, nos dias de hoje, que está representando Jonas. Está vendo o desespero do povo. O navio parece que vai se despedaçar, parece que vai acabar, parece que vai morrer. E Jonas está dormindo. Jonas representa uma igreja de portas fechadas. Jonas representa um profeta que sabe do grande propósito do Senhor, mas está fugindo, mas está correndo, está se escondendo. Meu Deus. Irmãos, a gente percebe aqui que eu vejo, que Jonas ele era um profeta egoísta. Jonas, ele era um profeta egoísta. Você sabe por que Jonas ele era egoísta, irmão? Porque Jonas, ele sabia que se ele pregasse a palavra, ele sabia, irmãos, olha só, uma coisa é a gente não vir pregar porque está fraco, porque está desanimado, porque está entristecido, porque não está conseguindo. Irmão, eu não vou ser hipócrita de dizer que isso já aconteceu comigo. Eu não vim porque estava fraco, porque estava desanimado. Houve uma situação que eu não tinha estrutura, mas o Senhor me sustentou. Mas a história de Jonas é diferente. Irmãos, a história de Jonas, ela é diferente. Jonas, ele não estava desanimado. Jonas, ele não estava triste. Jonas, ele não achava que aquele povo era digno de entrar no reino de Deus. Jonas, ele não achava que aquele povo era digno de receber o perdão de Deus, porque ele disse isso para o Senhor. Ele confessou ao Senhor com as suas próprias palavras. Irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, que depois que o Senhor mandou a tempestade, Jonas foi lançado no mar, Jonas foi engolido pelo peixe, Jonas orou de dentro do peixe, o peixe vomitou Jonas na beira da praia, Jonas foi até a cidade de Nínive, Jonas pregou a palavra. A Bíblia diz que aquele povo se converteu. A Bíblia diz, irmãos, que aquele povo se arrependeu. A Bíblia diz que aquele povo jejuou. A Bíblia diz que aquele povo orou. Meu Deus. E Jonas, ele revelou para Deus o motivo dele não ter ido. Ele disse para o Senhor, depois que aquele povo se converteu, irmão, ele revelou o sentimento que estava escondido dentro do seu coração. Ele disse para o Senhor: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso eu me preveni e me fugi para Tarsis, porque eu sei que o Senhor é bom, porque eu sei que o Senhor é benigno. Meu Deus. Irmão, Jonas, ele era egoísta. Jonas, ele estava feliz com o propósito de Deus está acontecendo na sua vida, mas ele não estava contente, ele não estava feliz, irmão, do propósito de Deus está sendo realizado na vida de outras pessoas. Isso eu pego para mim, irmão. Eu não posso me comportar como Jonas. Eu não posso ter o mesmo sentimento que estava no coração de Jonas. Eu só fico feliz, irmão, quando eu prego. Eu só glorifico quando eu prego. Eu só venho à igreja quando é alguém que eu gosto. Eu pego para mim. Eu tenho que estar feliz, irmãos, com o propósito de Deus ser realizado na sua vida, ser realizado na minha vida. Meu Deus. Porque é isso que o Senhor ele faz, irmão. O grande propósito de Deus não é só salvar. O grande propósito de Deus é te usar. O grande propósito de Deus é fazer com que você pregue a sua palavra. O grande propósito de Deus é fazer com que você forme discípulos. Porque foi isso que ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jonas sabia do propósito. Sabe por quê? Porque ele era judeu e aquele povo não era judeu, irmão.
E a gente sabe que Jesus ele morreu na cruz para poder dar oportunidade para todo mundo. Irmãos, olha só o testemunho que Jonas deixou. Jonas ele era um profeta, irmãos, que não tinha amor dentro do seu coração. Meu Deus. Ó, ele foi escolhido por Deus, tinha o Espírito de Deus, ele tinha a palavra. Irmãos, ô fase gostosa, ô fase maravilhosa, quando você tem palavra, quando você sente a presença de Deus, quando você está transbordando da graça, da unção de Deus, irmão. É uma fase boa, é uma fase maravilhosa. Jonas, ele estava assim, mas ele não estava contente, ele não estava feliz. Jonas era um homem que dizia amar a Deus acima de tudo, mas ele estava desobedecendo a voz de Deus. Jonas ele dizia amar a Deus acima de todas as coisas. Jonas era conhecedor da palavra de Deus, irmão, dos mandamentos. Meu Deus. Mas ele estava desobedecendo a voz do Todo-Poderoso. Ele estava desobedecendo a voz do seu Criador. Jonas ele era um homem que sabia que tinha que amar o próximo, mas ele não estava amando o seu próximo como a ti mesmo. Meu Deus. Você sabe por que Jonas ele não foi para Nínive? Porque não tinha nenhum judeu lá. Porque se tivesse judeu ele tinha corrido. Ele não achava que aquele povo era um povo digno de receber o perdão de Deus. Meu Deus. Irmãos, a gente sabe que os mandamentos do Senhor, eles se reúnem, irmãos, eles se resumem nesses dois mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu estou pregando para você essa palavra porque Deus colocou essa palavra no meu coração, porque o Senhor me deu a revelação dessa palavra. Não porque você é um Jonas, porque você não é um Jonas. Porque se você fosse Jonas, irmão, você não estava determinado, você era uma pessoa que não estava aqui, você era uma pessoa que não tinha amor dentro do seu coração. Eu estou pregando para você essa palavra porque ao longo da sua vida você vai perceber que existe Jonas no meio do povo de Deus. Vai existir pessoas, irmãos, que está feliz com o propósito de Deus na vida dele, mas não está feliz com o propósito de Deus na vida do seu próximo. Vai existir pessoas que dizem amar a Deus acima de tudo, que dizem amar o próximo, mas ele não demonstra esse amor. Ele pode não demonstrar o amor com as palavras, ninguém vai falar, irmão, ninguém vai falar, mas com as suas atitudes. Ele não demonstra o amor com as suas atitudes. Então eu vejo que o Senhor ele deixou essa palavra para que a gente pregasse para o seu povo, para que a gente não viesse se comportar como Jonas. Irmão, Jonas ele representa alguém que está fugindo. Jonas representa alguém que está se escondendo. Jonas ele é um pregador, irmão. Ele gosta do púlpito, gosta do microfone, gosta do povo, mas ele não gosta de ganhar almas. Olha só, irmão. Porque se Jonas quisesse ganhar almas, ele tinha ido para a cidade de Nínive, diferente de Isaías. Isaías ele disse, irmãos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu vejo essa igreja nessa noite como um Isaías. Meu Deus. Eu vejo essa igreja, irmãos, como pessoas que estão determinadas a realizar o propósito de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E essa é a palavra, irmão, que você tem que gravar dentro do seu coração. Meu Deus. Seja um Isaías enquanto você estiver vivo. Seja um Isaías enquanto você estiver respirando. Olha só o testemunho que Jonas deixou.
E olha só o testemunho que Isaías deixou, irmão. Irmão, uma igreja de portas abertas, ela representa João Batista. Porque Jonas era profeta, Isaías era profeta, mas João Batista, ele também era um profeta. E João Batista, ele foi considerado o maior profeta de todos os tempos por Jesus, irmão. Meu Deus. Irmão, eu adoro o Pai, eu adoro o Filho, eu adoro o Espírito Santo de Deus. Mas eu amo João Batista, irmãos. Eu gosto de João Batista. Eu gosto de João Batista, irmão, não porque ele foi considerado o maior profeta. Irmão, se Jesus ele disse, eu nunca ouvi alguém falar isso, é eu que estou dizendo. Irmão, se Jesus ele disse que João Batista é maior do que todos os profetas, João Batista é maior do que Elias, João Batista é maior do que Isaías, João Batista foi maior do que Moisés, João Batista foi maior do que Eliseu, João Batista foi maior do que Jeremias. Você sabe por quê? Porque foi Jesus que disse. Irmão, eu quero ver se existe homem nessa terra para poder derrubar aquilo que Jesus falou. Se derruba o decreto de um presidente. Eu posso não concordar, irmão, com uma opinião, com um argumento, você também não, mas com a palavra de Deus não, irmão, porque ela veio de Deus. A palavra, ela veio de Jesus. E quem foi que falou essa palavra foi o Senhor Jesus Cristo. Não houve profeta maior na terra do que João Batista. João Batista, ele representa um homem que teve uma vida difícil. João Batista, ele representa um homem que teve uma vida sofrida, não porque ele era pobre, irmãos, mas porque ele conseguiu rejeitar aquilo que o mundo colocou diante dele. Porque a gente conhece a história. João Batista, ele passou a maior parte da sua vida no deserto, comia mel, comia gafanhoto, sua roupa era de pele de camelo. João Batista, ele poderia ter saído da cidade, poderia ter saído do deserto e ido para a cidade. Irmãos, João Batista, ele representa uma igreja de portas abertas. E se essa igreja ela está de portas abertas, ela representa João Batista no meio do deserto. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja que está determinada a fazer aquilo que o Senhor havia colocado dentro do seu coração. A história diz que João Batista estava preso, mas dentro daquela prisão ele trouxe uma revelação. Irmão, João Batista foi decapitado, João Batista foi morto, mas ele conseguiu entrar no reino de Deus, porque ele era um homem que estava determinado a fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Isso tudo se cumpriu na vida de João Batista, irmão. Não foi porque o anjo falou, foi porque Deus mandou o anjo falar. Você sabe por que o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida? Porque foi Deus que falou. Foi Deus que usou alguém para poder trazer uma mensagem no seu coração. Porque Gabriel, ele representa o mensageiro de Deus. Gabriel significa mensageiro de Deus. E ele trouxe essa mensagem para Zacarias, dizendo como seria a vida de João Batista. Irmão, Jesus ele disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. As portas do inferno, ela não está prevalecendo contra essa igreja. As portas do inferno, ela não está prevalecendo contra a sua vida. Ela não vai prevalecer contra a sua família, porque ela pertence ao Senhor Jesus, irmão. Essa igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. Você pertence ao Senhor Jesus. Amém? Irmão, terminei a mensagem. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente.
com essa palavra. Que Deus continue te usando.